Bem, pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre a Sociedade Anônima do Futebol. A Sociedade Anônima do Futebol é uma nova empresa prevista em projeto de lei aprovado no Senado, enviado à Câmara dos Deputados, onde também foi aprovado, e que agora vai ser enviado para a sanção do Presidente da República. Se ocorrer a sanção, a publicação da lei com algum veto, a gente explica depois aqui nos comentários ou grava um novo vídeo. Tá? Aparentemente foi enviada para sanção, deverá ser provavelmente sancionada sem vetos, mas vamos aguardar. Né? Então, a Sociedade Anônima do Futebol, ela foi apresentada pelo senador Rodrigo Pacheco, através de um projeto de lei em 2019. Então, aprovada no Senado, enviada para a Câmara, foi aprovada na Câmara, e nós vamos aqui nesse vídeo falar sobre os seus principais pontos, para que você tenha condição de conhecer o que essa lei, se vier a ser sancionada, está prevendo e já ir pensando no que pode acontecer aí no seu time, no seu clube, na sua empresa de futebol. Porque tem que decidir, né, se vai criar uma sociedade anônima do futebol, uma SAF, ou não. Cada um tem que ver a sua situação. O primeiro ponto que a gente precisa destacar é que muito se fala de clube-empresa no Brasil, diz que já existem algumas, mas na verdade não existe. A entidade que administra o futebol ou é um clube ou é uma empresa. Não existe clube-empresa. E a SAF também não é um clube-empresa. A SAF é uma empresa. Ela pode ter como seu dono, seu acionista, um clube. Mas ela não é um clube, ela é uma empresa, uma sociedade anônima, prevista em lei, regulamentada. É uma empresa, não é um clube. Tá? O clube é uma entidade, é uma associação sem fins lucrativos, e uma empresa é uma entidade com fins lucrativos, seja ela limitada, SA, o que for. Então, a Sociedade Anônima do Futebol não é um clube, não é um clube empresa, tá? É uma empresa, ainda que pertença a um clube. Essa lei prevê algumas coisas, por exemplo, a captação de recursos, nós vamos ver mais à frente, e algumas regras de governança, transparência, compliance, visando moralizar um pouco mais aí a administração do futebol, evitar alguns negócios escusos, estranhos, que tenham um conflito de interesse entre algumas partes negociantes, contratantes e os próprios clubes e empresas de futebol. Ela visa dar mais transparência aos números das entidades que administram o futebol, pelo menos através da SAF. Então, o que a lei prevê é que um clube, ou o que a lei chama de PJ original, pessoa jurídica original, é uma empresa que administra o futebol. Então, seja um clube, seja uma empresa, ela pode criar uma sociedade anônima do futebol e não é obrigatório. E para integralizar o seu capital social, ela não precisa colocar necessariamente dinheiro. Ela pode integralizar o capital social com seus bens, com seu patrimônio. Sejam imóveis, sejam direitos desportivos, sociais, enfim, o que tiver, propriedade intelectual, ela pode integralizar o capital com esses bens, com esses direitos. Tá? Já prevendo algumas regras visando evitar conflitos de interesse, a própria lei prevê que um acionista controlador da SAF não pode ter participação direta ou indireta em outra SAF, mas ela prevê que um acionista que tiver 10% ou mais do capital votante de uma SAF, mesmo que ele não seja o controlador, se ele participar do capital de outra SAF, ele não terá direito a voz nem a voto das Assembleias Gerais, nem poderá participar da administração dessas companhias diretamente, nem colocando alguém para representá-lo. O que me chama a atenção aqui é que a lei prevê isso, me parece correto, para evitar conflitos aí de interesses, conflitos morais, legais, mas ela faz essa vedação em relação à SAF. Então a SAF tem ali um acionista com 10% ou mais do capital, ele tem essas restrições em relação a outra SAF. Mas ela não prevê restrições em relação a clubes, em relação a outras empresas que administram futebol. É claro que ele pode ter envolvimento com a mesma empresa, com o mesmo clube. Então o clube criou uma SAF, aquela pessoa participa da SAF, ela pode ter relação com aquele clube, com aquela empresa, mas com outros é que existem restrições. Mas com outras, SAF. Se um determinado clube não criar uma SAF, eu não enxerguei na lei restrição para que essa pessoa possa administrar as duas. E aí pode se gerar conflitos de interesse, conflitos éticos, conflitos legais.
Foi o que me pareceu no texto da lei. Imagino que faltou prever um pouquinho mais a restrição aí para se atingir totalmente o objetivo em relação à reorganização das empresas e clubes de futebol no Brasil. É uma opinião minha, pessoal, né? A SAF também prevê que ela tem, a lei, né, o projeto de lei enviado aí para sanção também prevê que a SAF tem que ter obrigatoriamente, permanentemente, conselho de administração e conselho fiscal. E ela prevê algumas pessoas que não podem participar do conselho de administração e do conselho fiscal. De maneira geral, são pessoas ligadas ao futebol, às federações, confederações, né, órgãos de administração, deliberação, fiscalização de outra SAF, órgão executivo do clube ou da pessoa jurídica original, outro clube ou pessoa jurídica original, exceto aquele que deu origem à própria sociedade anônima do futebol, atletas em atividade com contrato vigente, treinador de futebol em atividade, árbitro de futebol em atividade. Essas pessoas não podem participar dos conselhos de administração e conselho fiscal da sociedade anônima de futebol. E faz todo sentido, né? São pessoas que podem ter interesse ou podem ser influenciadas e, inclusive, isso pode interferir, inclusive, em resultados de partida, em manipulação. Então, é uma restrição necessária, correta, na minha opinião. Em relação à diretoria, o projeto de lei, ele prevê também o seguinte, né? Os diretores deverão ter dedicação exclusiva à administração da SAF, observado o que foi previsto no estatuto da própria SAF. Eu entendo aqui que a lei está dizendo que o diretor só pode se dedicar à administração e não a outras atividades da SAF em que ele estiver inserido. E não entendo que a lei diga que aquele diretor tem que se dedicar exclusivamente à SAF e não possa ter outras atividades. A lei não poderia restringir a atividade de uma pessoa, não pode ser diretor de uma SAF e ter uma outra atividade paralela, inclusive que não tenha relação alguma com o futebol. Então o que eu entendo é o diretor, ele se dedica à administração, não se dedica a outras áreas da SAF, também para evitar conflitos. Em relação a publicações, a lei das SA, ela prevê que as empresas, sociedades anônimas em geral, têm que realizar uma série de publicações de documentos financeiros, contábeis, e a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol específica, também tem que realizar as publicações, mas aquelas SAFs que tiverem receita bruta anual de até 78 milhões de reais poderão realizar as publicações no seu próprio website. Então isso reduz um pouco o custo dessas empresas, dessas sociedades anônimas, o custo com as publicações, tá? Então tem que publicar tudo, né? Convocações, atas, demonstrações financeiras, e tem que manter no site por pelo menos 10 anos. Isso é uma parte aí do que a lei prevê como transparência da administração do futebol. Também a lei prevê que o website da SAF, o site da empresa aí do futebol, tem que conter publicações ali expondo composição acionária, quem são os acionistas daquela sociedade anônima e qual a participação de cada um no capital social, nas ações. Tem que ter no site da SAF estatuto social e todas as atas das assembleias gerais, ordinárias e extraordinárias. Composição e biografia dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da diretoria. Também como forma de transparência e para que terceiros possam consultar quem são os membros dos conselhos, quem são os diretores e eventualmente apontar algum conflito, algum impedimento. Quem tiver interesse vai poder fazer isso. Não vai ter que ficar tentando descobrir quem é o conselheiro e o que ele faz da vida. Vai ter que estar ali exposto no site da SAF. O site também tem que ter relatório da administração sobre os negócios sociais, inclusive sobre o Programa de Desenvolvimento Educacional e Social, que nós vamos falar aqui daqui a pouquinho, nesse mesmo vídeo. Os principais fatos administrativos. E todas essas informações têm que ser atualizadas mensalmente. Isso também, então, tem relação total com a transparência que a lei está pretendendo colocar aí ao futebol brasileiro. Ainda, a lei prevê que a SAF não, o clube ou a empresa que deu origem à Sociedade Anônima de Futebol estiver em recuperação judicial, recuperação extrajudicial,
ou no regime centralizado de execuções, que nós também vamos ver em seguida. Então esse clube ou essa empresa não é a SAF, tá? É quem deu origem à SAF, tem que manter no site da SAF a relação ordenada de todos os seus credores. E essa relação tem que ser ordenada, tem que ser atualizada mensalmente, para que todos tenham conhecimento de quais são as dívidas que aquele clube ou aquela empresa possuía, que deu origem à SAF, e acompanhar seus pagamentos, atualização de valores. Também é uma regra aí virando a transparência. O regime centralizado de execuções previsto na lei, ele é um regime facultativo, opcional. A SAF não é obrigada, aliás, a SAF não, os clubes e as empresas originais não são obrigados a aderir a esse regime. É um regime que será regulamentado pelo Poder Judiciário e ele prevê que todas as execuções trabalhistas e cíveis contra o clube que deu origem à SAF ou a empresa que deu origem à SAF serão reunidas em um único juízo. Esse juízo vai cuidar de receber valores para pagar essas dívidas e vai cuidar de determinar os pagamentos, seguindo prioridades que sejam previstas na lei ou outras regras que se apliquem ali à administração do passivo daquele clube ou daquela empresa que deu origem à SAF. Tá? E algumas receitas devem ser obrigatoriamente destinadas ao pagamento dessas dívidas através do RCE. Então são 20% de todas as receitas que a SAF tiver. Então a SAF vai estar operando o futebol, que ela vai substituir o clube ou a empresa no futebol, nas federações. Quem vai disputar campeonato não vai ser o clube ou a empresa, vai ser a SAF. Ela vai ter os times, ela vai receber renda de bilheteria, de patrocínio, cessão de direitos de jogador, enfim, né? Programa de sócio-torcedor, vai tudo para a SAF. E 20% das receitas da SAF tem que ser destinadas a esse juiz que vai administrar o passivo e determinar os pagamentos conforme seja previsto aí na lei. E também, quando esses clubes ou empresas se tornarem, eles serão os acionistas da SAF, eles vão criar a SAF. Se houver distribuição de lucros ou dividendos da SAF para o clube, como proprietários da SAF, como acionistas, pelo menos 50% desse lucro e dividendo recebido tem que ser repassado ao juiz que centraliza as execuções para que ele determine os pagamentos. Tá? Então, o RCE será regulamentado pelo Poder Judiciário. A previsão é de que ele dure 6 anos. Então, o clube e a empresa terá 6 anos para pagar suas dívidas centralizadas lá no regime centralizado de execuções. Nesse período, as dívidas estarão, não digo suspensas, mas as execuções não terão andamentos para penhora de bens, bloqueio de valores, leilões, enquanto estiverem ocorrendo os pagamentos. E se nos 6 anos, esse clube ou essa empresa tiver pago pelo menos 60% das suas dívidas, então esse prazo vai poder ser prorrogado por mais 4 anos, e aqueles 20% de receita da SAF que tem que ser repassados ao juiz poderão ser reduzidos para 15%. Tá? Um ponto também interessante é que essas dívidas reunidas no RCE deixarão de ser atualizadas pelos índices judiciais, passarão a ser atualizadas pela taxa Selic. Então, para o devedor é bom. Hoje, pelo menos, a Selic é menor do que os índices de atualização da Justiça. No futuro, não sei, tem que aguardar para ver. Para o devedor é bom, para o credor não. Né? Quem tiver que receber valores dos clubes e das empresas vai passar a ter uma atualização menor das suas dívidas do que tem hoje. Embora também um lado positivo é que passa a existir uma previsão de pagamento. Muitos clubes hoje, devedores, e os credores não veem uma luz no fim do túnel, não sabem se vão receber, quanto e quando. Passa a haver um prazo, embora seja longo, e até 10 anos, né, considerando 6 anos mais a prorrogação de 4, pelo menos existe uma possibilidade, uma previsão de pagamento. Então, tem os dois lados aí, o positivo e o negativo. Né? Tudo tem seus prós e contras. Né? Um ponto ali, a gente já falou, né, que se o clube tiver em recuperação judicial, extrajudicial, a SAF tem que colocar as informações no site, porque essa lei da SAF, caso seja sancionada assim, ela prevê claramente, expressamente, que os clubes vão poder pedir recuperação judicial ou extrajudicial. Hoje a lei não permite isso. Existem decisões na justiça, algumas aceitando, algumas rejeitando,
Então isso vai ser superado. A lei vai dizer expressamente: o clube pode pedir recuperação judicial, pode pedir recuperação extrajudicial, e claro, seguindo todos os critérios, limites, tudo que prevê a lei da recuperação judicial, que é a Lei 11.101 de 2005. Os clubes têm então a sua atividade reconhecida como uma atividade econômica e não recreativa, como é de maneira geral a atividade dos clubes. Então a atividade empresarial dos clubes, além da econômica, a empresarial, ela é reconhecida caso o clube se inscreva no registro, na junta comercial. É semelhante ao que acontece com produtores rurais. O produtor rural pode ter uma atividade empresarial ou não, conforme ele se inscreva ou não no registro público. Os clubes também terão essa possibilidade. Em relação ao financiamento da SAF, a lei traz também algumas coisas. Então, uma delas é a possibilidade de emissão da debênture FUT. É uma debênture específica criada por essa lei que as SAFs poderão emitir. Elas serão regulamentadas e registradas em sistema do Banco Central ou da CVM. Não é uma coisa totalmente livre. É claro que hoje uma sociedade anônima que já exista, que pertença a um clube de futebol, por exemplo, ela pode emitir debêntures, mas aqui é uma debênture específica da SAF, Sociedade Anônima do Futebol, e a debênture ela é praticamente um empréstimo, né? Alguém investe, compra a debênture, que é emitida pela SAF, para num certo período previsto na emissão, aquela pessoa ser paga. Então, ela compra hoje, vai receber aquele valor daqui a algum tempo, com uma certa correção, atualização, juros. Então, ela vai ter é previsto, é esperado que ela tenha um ganho por isso. Senão, não faz sentido a pessoa comprar para pegar de volta o mesmo valor, né? E o que é novidade aqui, eu imagino que nesse projeto de lei está se tentando fazer com que as pessoas físicas, os torcedores, passem a investir naquele clube que ele torce, na empresa que gere o clube, então, no caso, a sociedade anônima. As pessoas investam, talvez mesmo em pequenos valores, podendo ser grandes também, porque ela prevê um incentivo fiscal. A pessoa física que adquirir as debêntures, quando ela receber um valor com um acréscimo, ela não vai pagar imposto de renda sobre essa diferença. Ela fica isenta do imposto de renda sobre o ganho que ela tiver nesse investimento que ela fez. E a pessoa jurídica não. Uma empresa que investir nessas debêntures vai ser tributada normalmente. No Brasil, a tributação será de 15% sobre o rendimento que essa empresa tiver. E a SAF poderá, como qualquer outra SA já pode, emitir outros títulos e valores conforme a regulamentação já existente da CVM. Aqui o PDE, que a gente mencionou agora há pouco, é o Programa de Desenvolvimento Educacional e Social. Eu não sei porque ele não se chama PDES, chama PDE. Esse é o seguinte, esse não é facultativo, esse é obrigatório. Criada a Sociedade Anônima do Futebol, que não é obrigatório, mas criada essa empresa, ela deverá obrigatoriamente instituir um PDE, Programa de Desenvolvimento Educacional e Social, em convênio com uma instituição pública de ensino, e o objetivo é que sejam promovidas medidas em prol do desenvolvimento da educação pelo futebol e do futebol pela educação. Tá? Não é muito claro na lei o que exatamente deve ser feito, né? Isso vai depender de regulamentação. Mas exemplos de coisas que podem ser feitas nesse PDE: reforma, construção, manutenção de quadras e campos de futebol, alimentação de alunos durante recreação e treinamento. Pode haver capacitação de ex-jogadores profissionais de futebol para ministrar palestras, conduzir atividades no âmbito do convênio, aquilo que foi previsto no convênio entre a SAF e a instituição de ensino. Tá? Isso é obrigatório. Ainda em relação à captação de recursos, a lei ela abre expressamente a possibilidade para que a própria SAF, o clube que deu origem a ela e a pessoa jurídica, a empresa que deu origem à SAF, recebam recursos incentivados em todas as esferas de governo. Então, todos eles vão ter legitimidade para fazer aqueles pedidos de projetos ligados ao futebol, em que se use benefício fiscal, incentivo fiscal, como o programa de incentivo ao esporte, que tem aqui no Estado Federal, existe no Estado de São Paulo, existe a Lei Federal de Incentivo ao Esporte. Todos eles poderão pedir, não apenas os clubes, não apenas as entidades sem fins lucrativos. Em relação aos tributos, também é uma novidade, apresentada como de redução da tributação das empresas ligadas ao futebol.
Um primeiro ponto que chama atenção, que é interessante para essas entidades, é que a Sociedade Anônima do Futebol poderá apurar seus tributos e contribuições pelo regime de caixa e não pelo regime de competência. No regime de competência, os tributos são apurados no mês em que é prevista uma entrada de receita. Então, por exemplo, ocorre uma venda de uns direitos, uma cessão de direitos econômicos de um jogador. Vendeu, tem que pagar imposto no mês seguinte. Hoje, uma empresa pagaria assim, o clube também teria sua tributação assim. Mesmo que aquele pagamento ocorra a prazo, ocorra daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. No regime de caixa, que é permitido para as SAFs nessa lei, caso ela seja aprovada assim, sancionada assim, o regime de caixa prevê que a tributação ocorrerá quando os valores forem recebidos. Então, se forem recebidos parceladamente, os tributos serão recolhidos também parceladamente. Se for recebido depois de um certo período, serão recolhidos quando o recebimento acontecer. Tá? Haverá um recolhimento numa guia única, semelhante ao Simples Nacional. Os tributos, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, PIS, COFINS, contribuições previdenciárias, serão recolhidos de forma unificada em uma única guia ao governo federal. Imagino até que aqueles tributos que incidam sobre receitas em que seja possível haver a retenção, imagino que serão retidos pelas fontes pagadoras futuramente. Né? A SAF vai continuar pagando separadamente Fundo de Garantia, IOF e outros impostos e contribuições federais. Só estão reunidos naquela guia única aqueles tributos: imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS e contribuições previdenciárias. E a carga tributária tende a ser menor. Né? O que o projeto de lei está prevendo? Que nos 5 primeiros anos de atividade, a SAF vai pagar naquela guia única, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, contribuição previdenciária, 5% sobre as suas receitas, exceto em relação à cessão de direitos desportivos de atleta. Então, tudo que ela receber de receita, menos a cessão de direitos de atleta, vai ser tributado em 5%. É por isso que eu imagino que aí, futuramente, o governo vai prever que um patrocinador vai ter que reter esses 5% e recolher, uma federação, quando repassar uma cota, uma premiação, deve reter e recolher. Enfim, tudo aquilo que for possível haver retenção, eu imagino que o governo vá prever a retenção, porque é uma forma dele garantir o recebimento. Garantir não, mas aumentar muito a probabilidade de receber, já que a SAF pode eventualmente não recolher. Uma SAF que entrar em crise acaba não recolhendo os tributos. Isso pode acontecer. A partir do 6º ano, o percentual cai para 4% sobre as receitas, mas a tributação passa a incidir também sobre a cessão de direitos desportivos de atletas. Tá? Base de cálculo, né? Qual é a base sobre a qual vai incidir essa alíquota de 5% ou de 4%? É todas as receitas recebidas pela SAF, inclusive prêmios, inclusive programa de sócio-torcedor, qualquer coisa, bilheteria de jogo, patrocínio, cota de transmissão, tudo vai ser tributado em 5% e depois 4%. Então a SAF, se ela tiver o seu clube ou sua empresa original optando pelo RCE, ela vai ter que mandar então 20% das suas receitas lá para o juiz que estiver centralizando as execuções, para ele administrar os pagamentos, e mais 5% ou 4% para o governo a título de tributação, além de suas outras obrigações. Então, 25% ou 24% já entra comprometido com pagamentos, se ela tiver as dívidas lá no RCE, né? E mais os outros pagamentos, fundo de garantia é a parte, né? E todas as despesas que ela tiver, salário, folha de pagamento, tudo que envolve o futebol, né? É isso que deve acontecer com as suas receitas nesse momento. Em relação aos tributos, eu fiz aqui um quadrinho comparativo. Veja que hoje o imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS são 4 dos 5 tributos que estarão unificados numa guia lá da SAF, pagando 5 ou 4% da receita. Hoje um clube, associação sem fins lucrativos, não paga imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Uma empresa hoje ligada ao futebol deve pagar. Geralmente, como regra geral, mais que 5%. A não ser que tenha aí uma que esteja enquadrada no lucro real, apurando prejuízo, pode ser que ela não esteja pagando e não esteja devendo. Né? Mas como regra geral, uma empresa funcionando e em atividade, gerando resultado,
deve pagar tributos e deve ser maior que 5%. Então, para essa empresa, uma empresa limitada hoje que administra futebol, essa redução a 5% das receitas deve ser benéfica, deve ser realmente uma redução. Para o clube seria um aumento, ele não paga isso, né? As contribuições previdenciárias, mas o clube tem que analisar junto com a parte previdenciária, né? As contribuições previdenciárias da empresa, tanto o clube como a empresa atual, uma empresa limitada, SA, que é o futebol, eles têm que pagar como contribuição previdenciária não aqueles 20% sobre a folha de pagamento. Eles têm que pagar 5% sobre as receitas decorrentes de espetáculos desportivos, patrocínios, licenciamento de uso de marca e símbolo, publicidade, propaganda e transmissão, direito de transmissão. Então, 5% dessas rendas todas devem ser pagas pelo clube, pela empresa atual, não a SAF, a título de contribuição previdenciária. Veja que ela não incide sobre a cessão de direitos econômicos de jogador, de atleta de futebol. Então, todos esses tributos serão recolhidos pela SAF, 5% e depois 4%, inicialmente sem a cessão de direitos econômicos e depois com a cessão de direitos econômicos. Uma coisa que não está clara, pelo menos na minha opinião, é que a SAF vai recolher esses tributos. Aquilo que a SAF vier a repassar para os seus acionistas, que seja o clube ou a empresa limitada, receberá alguma tributação? Hoje em dia parece que não. Se os valores vierem como distribuição de lucros, por exemplo, é uma renda que não é tributada hoje em dia. Mas a reforma tributária que o Paulo Guedes quer apresentar, já apresentou e está tentando emplacar lá no Congresso, prevê tributação de lucros e dividendos. Então talvez, além daqueles 5 ou 4% que a SAF paga, pode ser que a empresa ou o clube, ao receber lucros, distribuição de lucros, tenha que também pagar tributos. Depende da reforma tributária andar desse jeito ou não, né? Então, é uma coisa que tem que ficar de olho. Eu até comentei, não ficou claro, não é que não ficou claro, não está previsto, porque vai depender de uma possível mudança na legislação aí tributária, né? Outras rendas que a empresa tenha, que o clube tenha, que não venham da SAF, não sejam de distribuição de lucros, pelo que eu entendo, continuarão sendo tributadas normalmente como já são hoje, né? E um outro tributo aí que eu não mencionei ainda é o PIS sobre a folha. As associações sem fins lucrativos, ou seja, os clubes, eles não pagam PIS sobre a receita, pagam PIS sobre a folha de pagamento. 1% do valor da folha é PIS. A empresa atualmente já não paga, ela paga sobre sua receita bruta. E a SAF também não vai pagar. Então, cabe aí a cada entidade avaliar se é vantajoso ou não constituir uma SAF. Então, isso tem que pensar em relação às dívidas. Se essa entidade tem muitas dívidas, não está conseguindo pagar, é interessante para ela entrar no RCE para suspender bloqueios, penhoras, leilões enquanto faz o pagamento, desde que ela tenha renda, né, na SAF para dedicar 20% pelo menos das receitas, e se tiver lucro também 50% deles aos pagamentos. Em paralelo a como fica essa tributação, né? Um clube hoje, que não seja uma empresa, aparentemente menos tributado do que será uma SAF, porque ele paga 1% da folha, 5% dessas rendas, mas não paga sobre cessão de direitos esportivos. Então, um clube que tenha rendas altas, que a sua renda principal seja decorrente da cessão de direitos esportivos, talvez se ele criar uma SAF, ele aumente a sua tributação, porque os 4% depois dos 5 anos, a partir do 6º ano, vão incidir também sobre esses direitos, sendo que hoje ele não paga sobre isso. Ele paga 1% sobre a folha, 5% sobre as receitas, essas que estão previstas aí como contribuição previdenciária. Para uma empresa, me parece que a tributação da SAF é menor, né? Porque só os tributos federais aí, sem a contribuição previdenciária, já devem ser, geralmente são maiores que os 5%. E ainda tem mais de 5% previdenciário. Sendo que a tributação ali, imposto de renda, contribuição PIS e COFINS, deve incidir também sobre a cessão de direitos econômicos. Então tem que avaliar cada situação, quem é clube, quem é empresa, quem é as duas coisas. A gente sabe que não tem clube e empresa, mas já existem clubes que são donos de empresa. Se é viável ou não é viável criar uma SAF, considerando os benefícios em relação às dívidas, que essa lei prevê benefícios para o devedor, clube ou empresa, né? Não, o credor não é exatamente um benefício, né? A dívida fica suspensa, a atualização passa a ser pela Selic, passa a ser considerado um benefício se isso permitir que dívidas que não estão sendo pagas possam ser pagas.
senão realmente o credor é que vai dançar nessa história aí. Mas existe previsão de pagamento, pelo menos em 10 anos, né? Tá? Um outro ponto previsto aí na lei, caso ela seja sancionada assim, é que os clubes e as pessoas jurídicas originais com passivos tributários, já que o RCE não abrange a parte tributária, passivos anteriores à constituição da nova Sociedade Anônima do Futebol, que não estejam incluídos em programas de refinanciamento do governo federal, eles poderão apresentar proposta de transação tributária e essa proposta terá prioridade na análise. Aqui não é qualquer proposta, existe uma lei de 2020, se não me engano é a Lei 13988, que prevê a transação tributária, ela é regulamentada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, então existem limites, critérios, requisitos, não é uma transação tributária livre prevista na lei, é de acordo com o que já está previsto. O que chama a atenção aqui, o destaque é que as transações tributárias propostas pelos clubes terão prioridade de análise da Procuradoria, então as transações poderão ocorrer rapidamente, caso sejam aprovadas as propostas, conforme os critérios previstos na lei, da regulamentação. E, claro, para dívidas que não estejam em outros programas. O futebol ele já foi beneficiado pela Time Mania uma vez, quando foi criado um programa de pagamento das dívidas dos clubes com o governo através dos recursos da loteria. Há menos tempo aqui, mais recentemente, tivemos o Profut, e fora dos programas específicos de futebol, sempre aconteceram Refis, PERT e outros programas de pagamento. Então aqui é mais uma possibilidade de refinanciamento de dívidas tributárias dos clubes e empresas de futebol. Tá? Gente, essas são, assim, em linhas gerais, as previsões que estão no projeto de lei que foi aprovado pelo Senado e pela Câmara, que aguarda a sanção do Presidente da República. Ela pode acontecer ou não, pode acontecer com vetos. É claro que, conforme, se isso for aprovado como está, for publicado assim, haverá regulamentação do RCE, provavelmente haverá um decreto regulamentando essa lei, então mais detalhes serão apresentados. E aí cabe a cada entidade estudar tanto a lei como a regulamentação para definir se é bom ou não é bom criar uma sociedade anônima do futebol que vá substituir o clube ou a empresa atual na disputa dos campeonatos, na contratação de jogadores, em todos os seus negócios ligados ao futebol. Isso pode ser positivo para quem está muito endividado, principalmente, há um fôlego para pagar as dívidas, pode se reestruturar a gestão, passar a ter uma sociedade anônima de futebol que gere receitas, que ajudem a pagar essas dívidas, com uma parcela obrigatória, uma não, mas ninguém é obrigado a pagar só aqueles 20%, aquela entidade que realmente quiser pagar suas dívidas, pode destinar mais que isso, né? Vai de cada caso, né? Então vamos ficar de olho aí na sanção do presidente e na publicação da lei, se houver alguma alteração, algum veto ou não, e havendo novidades a gente informa aqui nos comentários do vídeo ou em outro vídeo, tá bom? Se alguém discordar do que eu falei, da interpretação que eu estou apresentando para o que está lá no projeto de lei, fique à vontade para entrar em contato comigo. O contato está aí na tela, meu telefone, o WhatsApp está aí, tem nossas redes sociais, pode comentar aqui mesmo no vídeo do YouTube, tá bom? Se gostou, se concorda, se quer debater, puder nos ajudar aí curtindo, se inscrevendo, passando para outras pessoas, a gente agradece, porque isso nos ajuda muito em nosso trabalho. Muito obrigado.